Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo great com você, família? Então, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Forvisa. Meu nome é Roberto Mariano, a gente trabalha aí com assessoria de vistos, né? Especialmente vistos na área familiar, de reunião familiar. E no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre os erros mais comuns e como evitá-los na fase do NVC do visto CR1, né? Lembrando que a gente também tem um serviço a partir da sua aprovação na fase do ISIS, aonde você vai ser acompanhado aí até a sua entrevista. Então, vou pegar a fase do NVC, a entrevista, exame médico, consulta médica, até o seu visto na mão e a emissão, o pagamento do seu green card aí, tá bom? Então vamos começar aí, a gente tem muito conteúdo pra gente falar, tem muita coisa pra gente conversar. Eu preparei aqui já o nosso roteirozinho pra gente conversar, então às vezes eu vou olhar pra baixo pra gente seguir aí e não se perder no assunto, né? Vamos começar falando que a fase do NVC, ela se dá, para quem não conhece, a fase do NVC, ela se dá na segunda fase do processo. A primeira fase é o SIS, onde o seu caso é submetido, né, o I-130, e aí tem todo aquele processo de tempo, aí ele é aprovado e é enviado para o NVC. Né? O que o NVC faz? O NVC, ele é o departamento, o National Visa Center. Né? Ele é o departamento de pré-preparação do seu visto ou do seu green card aí. É ele que vai agendar a sua entrevista, é ele que vai agendar a entrevista sua aí, tá bom? Como já falei, depois que o ISS aprova a sua petição, ela é enviada para a NVC, que coordena o processo de visto até a entrevista no consulado ou embaixada aí dos Estados Unidos. No caso, vai ser sempre no Rio de Janeiro, o caso de visto CR1. Eles sempre vão tratar o seu caso no Rio de Janeiro, né? Você sempre vai ter a entrevista no Rio de Janeiro. Então vamos começar a falar de alguns erros comuns aqui. Eu pautei alguns erros, né, que pode acontecer aí, que podem ser prejudicial e que vocês precisam atentar para isso, né? Vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre algumas coisas que você precisa estar familiarizado, né? Como, por exemplo, a DS que você vai precisar preencher, que é a DS 260, que é um preenchimento online, né? Os documentos financeiros, como, por exemplo, o formulário I-864, ele é um formulário do suporte financeiro que você vai precisar provar a renda e imposto do patrocinador. Alguns documentos civis, como certidão de nascimento, casamento, divórcio, se for aplicável, né, antecedentes criminais também, né, passaporte, né, que é as cópias das páginas de identificação, a parte biográfica, né, do passaporte, né. Vamos falar dos erros comuns na preparação dos documentos, né. Primeiro, o formulário que é a DS 260. O que acontece? Informações inconsistentes ou incompletas, tá? Isso é muito prejudicial, tá? Então o que acontece? Às vezes data de nascimento diferente do passaporte, a gente precisa verificar se todas as informações no DS 260 para garantir que esteja consistente com os seus documentos oficiais, nome de pai, mãe, cidade de nascimento, você conferir se a cidade sua de nascimento está igual à do passaporte e a do passaporte está igual à da certidão de nascimento. Isso é importante você verificar, tá bom? Então, ao você preencher a sua DS60, preencha confirmando também com as suas documentações, os nomes completos, né? Nada de ficar abreviando o nome, né? Então, tudo isso você precisa ter bastante atenção aí e bastante cuidado, tá? O segundo erro é a omissão de informações importantes, tá? Por exemplo, não mencionar visitas anteriores aos Estados Unidos ou países, por exemplo, eles têm uma pergunta lá que é quais foram os países que você visitou nos últimos 5 anos. Então, se você não colocar todos os países, o que acontece? Eu sempre falo quando o cliente ele também visita os Estados Unidos, ele baixar o I-94 dele, o histórico de I-94. Porque o que acontece? Lá no histórico de I-94, ele vai ter a lista com as datas de entrada e saída dele dos Estados Unidos. Assim fica bem fácil na hora de preencher a DS 260, tá? Outras questões também. Problemas técnicos, como por exemplo, submeter o formulário sem revisar. Então, antes de você confirmar o formulário, você pode baixar todas as informações.
o que que é recomendável, tá? Eu sempre faço com os meus clientes da assessoria o seguinte: preencher o formulário, eu envio para ele o PDF todo pronto para ele verificar se encontra alguns erros. Eu sempre indico para que ele imprima aquela documentação e olhar ponto a ponto, porque às vezes pode passar algo desapercebido. Tanto que você precisa, no caso, antes de você assinar, você tem essa opção de fazer a revisão, tá? Antes de submeter, tá bom? Outro tipo de erro que é muito comum é a falta de documentação de suporte, né? Não anexar as cópias dos impostos de renda. O que acontece? Para você evitar isso, você precisa incluir todas as páginas do imposto de renda e qualquer documentação financeira relevante, tá? Cada imposto de renda ele é diferente, nenhum imposto de renda vai ser igual a do outro, então você nunca vai conseguir comparar com seu amiguinho do lado, mas eu sempre recomendo para meus clientes fazerem da seguinte forma: baixa o PDF ou vai direto no site do IRF, tá? Para que você possa, o IRF é um site onde você consegue baixar os impostos de renda, o transcription, né, ali. Então você consegue baixar ali. Vai lá que ali já vai estar tudo, né? Você vai baixar, você vai conseguir ter tudo ali direitinho, tá bom? Informações financeiras incompletas ou inadequadas é um outro tipo de erro que a gente tem, tá? Perdão, a renda abaixo do exigido ou documentações financeiras desatualizadas. O que acontece? A gente sempre tem que mandar, é sempre obrigatório mandar o último imposto de renda. Claro que a gente também coloca a cópia dos 3 últimos, mas o obrigatório mesmo é você colocar o último imposto de renda do peticionário, tá? Então, se a sua entrevista, isso é muito complicado também ali entre o mês de maio, abril e maio, né? Por quê? Porque é o período em que o IRS, ele é um limite, né, de você aplicar o imposto de renda seu nos Estados Unidos. Então, aquele tempo ali é o tempo que você tem para utilizar a do ano anterior, né? Então, por exemplo, agora a gente tem que usar já a de 2023. Então, se você enviar de 2022, não vai passar no NVC, tá? Então, é isso tudo que você tem que estar pensando. Outra coisa também, renda abaixo do exigido. A gente tem uma tabela, eu já falei que eu vou fazer um vídeo sobre essa tabela, né? Eu vou verificar se a gente consegue fazer um vídeo o mais rápido possível dessa tabela, que é a renda exigida ali, né, naquele ano, né? Geralmente todo ano muda, né, o limite, então para uma pessoa, para 2 pessoas, como que funciona, se conta ou não o sponsor, a gente vai fazer um vídeo separado só para isso. Outra coisa também, deixa suas perguntas aqui embaixo. É bem interessante você deixar as suas perguntas aqui, porque a gente vai fazer vídeos aí, pelo menos uma vez na semana, para responder só suas dúvidas, tá? Então deixa suas dúvidas aí, comenta, compartilha o vídeo, clique também em curtir para ajudar a gente aí a divulgar mais o canal, tá? Verifique os requisitos de renda, tá? No site do ISS você consegue verificar esses requisitos de renda. Certifique-se de que todos os documentos financeiros estejam atualizados e completos, tá bom? Outra questão aí que é muito importante também, a falta de assinatura no formulário. Não assinar o formulário I-864. O peticionário ele precisa assinar o formulário I-864, mesmo que você esteja subindo uma cópia PDF dela digital. Então ele precisa assinar e submeter assinada. Assine tudo, tá? Tudo. Lá, assina direitinho lá para você. Tem um campo lá específico para fazer a assinatura, tá? Eu sempre indico, quando eu faço com o cliente, eu faço print da tela, marco direitinho o local, a página que ele tem, para ele não errar aonde assinar. A assessoria, ela tem ter esses cuidados assim com o cliente, né? Nós não somos advogados, mas nós temos que cuidar e trabalhar com essas questões para que evite o máximo de erro possível, porque é um processo bem complicado, né? Outras coisas também que eles têm alguns erros, que é na submeter os documentos, né? Ao submeter os documentos. Enviar documentos, ao enviar os documentos, você tem que ter cuidado em ter cópias escuras ou cortadas, tá? Então cuidado com isso. Eu já falei isso no vídeo anterior do K1. Então você precisa ter esse cuidado aí. Faça o escaneamento, se você utilizar o celular ou um computador para fazer o escaneamento, tenha cuidado com as margens para não cortar informação. Também na configuração da impressora para que não fique escuro, né, demais e não consiga ler alguma coisa, tá?
E como eu já falei, enviar documentos desatualizados. Por exemplo, se você no meio do processo trocou o nome, né, botou o nome do seu esposo, da sua esposa, do peticionário, precisa enviar os documentos atualizados, tá? É bom atualizar os documentos, todos os documentos, tá bom? Então vamos lá. Outra questão também, que existe erros aí. Enviar arquivos em resolução baixa ou ilegíveis. O PDF, geralmente, a melhor forma de você enviar, ele é o 300 dpi, se eu não me engano, é assim que se fala, 300 dpi. Então, quando você for fazer o escaneamento, você configura lá para 300 dpi. Como no meu computador, para os meus clientes, eu já deixo configurado, quando eles mandam os documentos para mim, o que eu faço? Eu faço a conversão já dele para 300 dpi para que fique com uma boa qualidade. Gente, isso é um processo de migração, é documento, é coisa séria. É esse cuidado que a gente tem que ter com os nossos clientes. E vocês, clientes, também tem que ter esse cuidado com o caso de vocês. Eu recebo muito documento, por exemplo, cortado, né, com má qualidade, que não consegue ver, né, tudo isso. Então isso é muito complicado, tá bom? Outra questão também é subir documentos no campo errado e esquecer algum documento. Lá na fase NVC, você consegue classificar qual documento. Lá eles colocam, ó, aqui você vai colocar a certidão de nascimento, aqui você vai colocar a foto 5x5. E aí você troca, você coloca errado. Você vai lá, você vai receber um RFE. E o seu caso vai demorar mais um pouquinho. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter, revisar antes de submeter, tá? E outra questão também que eu já peguei também, tá? Já veio pessoas para mim também pra gente corrigir, é o seguinte, é não verificar se o NVC recebeu todos os documentos. Porque acontece, você sobe no portal do SIAC, tá? E você tem que ir lá submeter, tá? Não é só fazer o upload, você depois no final você precisa submeter esses documentos. É importante você submeter. Teve um cliente que chegou para mim e falou: Roberto, meu caso não é aprovado na NVC, que não sei o que não sei o que lá, meu caso não é aprovado. Quando eu fui lá, eu vi que ele não tinha clicado no botão submeter, né? Também teve um caso de uma cliente que veio para mim e falou: Roberto, olha, eu recebi um RFR, respondi, mas até agora eles não vieram me responder. Quando eu fui olhar lá dentro do caso, esqueceram de submeter o caso. Então é importante você olhar lá se você realmente submeteu, tá bom? Então essas foram as dicas de hoje. Se você precisa de assessoria, clique no link aqui abaixo, você vai ter aí a assessoria, tá bom? O meu telefone tá aqui na tela, é só você cadastrar no WhatsApp, colocar lá que é dos Estados Unidos, tá bom? E também segue a gente nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.